para você que não me conhece, eu sou Elisa Moreira, delegada de Polícia Civil em Minas Gerais e professora de Direitos Humanos do Supremo TV. Na nossa dica de hoje, eu trouxe a incorporação dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro. E essa, pessoal, é uma super questão de prova, inclusive é tópico destacado de diversos editais. Vamos aprender agora para nunca mais esquecer, tá? Primeiro ponto que a gente tem que tratar é que não existem apenas tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Eles podem versar sobre uma série de temas. A gente tem aí direito tributário, direito comercial. Então, para entender essa incorporação, é necessário que antes nós falemos rapidinho sobre a incorporação dos tratados internacionais, não sobre os direitos humanos, tá? Mas tratados lato sensu de outros temas, ao nosso ordenamento jurídico. Como é que funciona? A regra é a chamada paridade normativa. Com quem, pessoal? Com as leis ordinárias federais, ok? Então, se na sua prova aparecer que os tratados internacionais, não sobre os direitos humanos, é uma pegadinha, hein? Que os tratados internacionais são incorporados ao nosso ordenamento jurídico, em regra, seguindo a paridade normativa, está correto. Só que existem algumas exceções a essa paridade com as leis ordinárias federais. São duas principais. A primeira é o artigo 98 do CTN. O que o artigo 98 do CTN fala, gente? O artigo 98, ele traz que os tratados internacionais sobre direito tributário, eles ou alteram ou eles revogam a legislação existente sobre esse tema. Então, não necessariamente, esses tratados terão status de lei ordinária federal. A segunda exceção, e é nessa exceção que eu aposto para a sua prova, são os nossos tratados internacionais sobre direitos humanos. E esses tratados internacionais sobre direitos humanos, eles podem ser incorporados, a gente vai abrir uma dupla chave aqui, de duas maneiras, e é essa a sua questão de prova. Então, vamos lá, incorporação. Esses tratados sobre direitos humanos, gente, eles podem, primeiro, assumir o status previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. As maiores questões de provas mais volumosas sobre direitos humanos versam sobre isso, tá, gente, nesses concursos públicos. Então, a gente tem o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que vai trazer o procedimento, abra aí na sua Constituição, o procedimento para essa recepção. Nós temos a aprovação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 de seus membros. Então, 2 turnos em cada casa, ou seja, Câmara e Senado, por 3/5 dos membros. Se um tratado internacional passar, portanto, por este procedimento, ele será incorporado ao nosso ordenamento jurídico com o status de emenda constitucional, status constitucional, ok? Existe, Elisa, algum tratado que foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico dessa forma? Vou dizer para você que sim. Existe um tratado que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, assinada em Nova York em 2007, que é um tratado com status de emenda constitucional. Atenção, alguns autores dirão que são 2 e não apenas um tratado. E por quê? Porque considerarão também o protocolo facultativo a essa convenção como um tratado à parte. Então, você tem que prestar bastante atenção naquilo que o seu examinador vai trazer na sua prova. Pode ser um ou podem ser 2, a depender da redação, ok? O segundo status é o status supralegal. Você já deve ter visto aí essa expressão em provas. Elise, o que é o status supralegal? Esse status significa que um tratado na nossa pirâmide kelseniana ou kelsiana, como vocês preferirem, aqui nós temos a Constituição Federal, aqui a legislação, e a norma supralegal ela estaria exatamente aqui, exatamente abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária.
Essa discussão veio principalmente com a questão da prisão civil do depositário infiel com o Pacto de San José da Costa Rica. Vocês sabem sobre a edição da súmula vinculante número 25, que proíbe, que rechaça a prisão civil do depositário infiel. Então, hoje no Brasil, nós só admitimos a prisão civil por conta de dívida inexcusável de alimentos. Essa foi a nossa dica sobre incorporação dos tratados internacionais sobre direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro, tema de suma importância para sua prova. Até a próxima!